13 do Evangelho de Lucas, nos versículos 13. Nós vamos ler os versículos de 6 ao versículo 9. Então diz assim a palavra do Senhor. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixe este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não der, e se não, depois a mandarás cortar. Até aqui. Agora nós vamos para o Evangelho de Mateus. Está um pouquinho atrás. Nós vamos no capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 10 do capítulo 3. E diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Até aqui. Então, jovens, nós vimos a respeito desta parábola que o Senhor Jesus, mais uma, desta série que nós temos aprendido sobre um conjunto de parábolas que o Senhor Jesus contava. E vocês lembram exatamente o que é parábola? O que significa a palavra parábola? Ficou bem claro para vocês? A gente não escuta muito, não é, nos nossos dias essa palavra, parábola. Parábola eram histórias, que geralmente eram curtas. Elas usavam exemplos do dia a dia das pessoas daquela época para que fosse de melhor entendimento, Então nós vamos ver que o Senhor Jesus vai usar muitos exemplos do quê? Da agropecuária, eles plantavam, daqueles que eles colhiam, animais, criações, costumes de dentro de casa, o que eles faziam. Então, é tudo muito voltado ali para a realidade das pessoas. Eram histórias que ficavam bem claras, de fácil entendimento. E também tinham um outro objetivo. Para muitas pessoas elas eram bem claras, mas para algumas outras, que eram muito orgulhosas, que eram pessoas que se consideravam muito intelectuais, inteligentes, essas parábolas, por serem simples, eles não entendiam direito. Então, as parábolas elas tinham esse objetivo e de ter um grande ensino, ser uma história simples, mas que tem um grande ensino. E todas apontam para o caminho de salvação, todas vão falar sobre isso. E esta parábola em especial, ela faz com que a gente pense a respeito do que eu tenho aprendido, do que eu tenho considerado das outras que eu já aprendi. E nós vimos aqui então esta parábola que fala sobre um dono de uma vinha. Este homem, ele tinha uma vinha, ele tinha ali o seu terreno, que deveria ser muito bem cuidado, com muros, muito altos, porque as vinhas também sofriam ataques de ladrões. Provavelmente tinha uma guarita ali, uma torre no meio dela para que se pudesse fazer uma vigia. Essa vinha produzia uvas, as uvas ali elas iam ser vendidas ou elas iam se transformar em vinho, então era um negócio lucrativo, era um negócio muito bom. Quem tinha uma boa vinha, até hoje, quem tem uma boa vinha tem algo muito próspero, muito bom. Deveria ter muitos empregados ali. Então nós vemos que há esse dono desta vinha. Então, quando nós paramos para pensar naquilo que nós temos aprendido até agora, que todas as parábolas do Senhor Jesus ele tem uma aplicação espiritual, Então, quando nós paramos para pensar no dono desta vinha, nós pensamos em quem? Quem seria o dono dessa vinha? Quando nós paramos para pensar em quem o Senhor Jesus está falando, quando ele fala sobre
o dono da vinha? Quem poderia ser? Quando o Senhor Jesus ele usa a parábola para nos ensinar coisas espirituais, quem seria esse dono da vinha? Seria o próprio Senhor Deus, né? O Senhor Deus que fez todas as coisas, que criou tudo que existe, criou todo o universo, que criou o nosso planeta, tudo que existe aqui, a nós, né? Ele é o dono da vinha, é o Senhor Deus. Aquele que tudo fez, que é um homem que dá de tudo ali, né? Do seu melhor para todas as coisas que ele criou. E nós, em particular aqui, nós temos ainda o privilégio de ouvir sobre ele, sobre a palavra dele. Porque quantas pessoas nesse momento não estão aí vivendo no mundo, aproveitando as coisas do mundo, não é? Bebendo, comendo, se divertindo, indo num lugar muito bonito, né? E essas pessoas nem lembram que Deus existe, né? Quantas pessoas agora estão dormindo, aproveitando, né? Esta manhã de domingo em casa, e até falando, que bom que hoje eu estou em casa, mas que nem se lembram que hoje é um dia que foi feito para adorar a Deus, não é? E aí nós vamos ouvir falar dessa figueira e dos frutos que não deram, né? Nós vimos que ela não deu fruto, que o dono da vinha foi lá depois de 3 anos, né? Esperando que aquela árvore desse frutos, e nós vimos que ela não deu. Bom, a figueira, antes de mais nada, a gente tem que pensar como que é uma figueira. Alguém aqui já viu uma? A figueira é uma árvore muito grande. Ela é muito grande. Na Terra Santa, ela chega a crescer e ela toma uma altura imensa. Ela não é uma árvore dessas que a gente pode plantar na calçada de casa, né? Ela é uma árvore que ela dá frutos, né? 2 vezes ao ano, ali entre junho a primeira vez e depois de agosto a setembro. Então as pessoas ficam na expectativa daquele fruto nascer, daquele fruto crescer, né? E ela é uma árvore que ela representa prosperidade, riqueza, né? Você tem uma figueira grande, frondosa, aquela figueira que tem galhos imensos, que dá uma boa sombra, né? E bons frutos, né? A figueira é um símbolo de prosperidade, né? É um símbolo é como se fosse uma joia ali. Você tem uma figueira na sua vinha, que a vinha é um lugar onde se plantam uvas, mas se você tivesse algum espaço onde você colocasse uma figueira, ali é um espaço especial, né? Aquela árvore ali era como se fosse um tesouro ali naquela vinha. E além de ser muito gostoso, o figo, né, o fruto dado por esta árvore, ele também era usado como medicamento. Nós vemos em algumas passagens, se vocês quiserem anotar, que está lá em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 7. E Isaías, no capítulo 38 e 21, lá vai ter exemplos que elas eram usadas como emplasto para curar úlceras. Elas eram usadas eles faziam uma pasta dela e colocavam em panos e colocavam sobre as feridas. Então também eram utilizadas como medicamento, né? Então a figueira era um símbolo de status, né? O dono se orgulhava daquela figueira, era algo que ele podia se orgulhar. E aqui está dizendo, elas cresciam de 6 a 9 metros, imagina, uma árvore imensa, né? O tronco dela, só o tronco, podia chegar até quase 1 metro de diâmetro, né? Então é uma árvore gloriosa e que dá muita sombra. Ela é boa para se plantar do lado de um poço, e ela realmente indica ali uma vida muito boa e próspera. Então vocês imaginem agora esse agricultor que decidiu plantar esta figueira num campo especial ali da sua vinha, né? E ele esperava o quê? Frutos, né? Figos muito bons. Então, da mesma forma que aquele dono da vinha
ele esperava que a sua figueira desse bons frutos, e nós vimos que é o próprio Deus, que aqui é representado pelo dono da vinha. O Senhor, ele espera de nós também bons frutos. O Senhor que nos criou e que nos dá tudo para que a gente esteja aqui neste mundo, ele espera que a gente também dê bons frutos. Ele espera que a gente reconheça-o como Criador. E ele espera também receber o nosso amor. Assim como ele nos dá, ele também espera receber. Né? E nós somos muito diferentes dos outros animais da criação. Né? Nós somos capazes de ser gratos, de adorar, de amar e de servir de maneira inteligente. Então o Senhor, ele espera esse relacionamento conosco. E o que seriam esses frutos? Né? Aqui os bons figos dessa figueira que o Senhor espera ver na nossa vida. Quais seriam esses bons frutos? É o nosso comportamento, o nosso caráter. O que o Senhor espera ver naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa? Ele espera que a gente creia nele. Ele espera que a gente confie no seu caminho de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz que ele enviou um Salvador a este mundo, e que o Salvador é o Senhor Jesus Cristo, e que ele pagou um alto preço pela nossa salvação na cruz do Calvário, essa mensagem o Senhor quer que a gente creia nela. Que a gente não fique pensando, mas o Senhor Jesus foi um entre muitos. Há muitos caminhos para Deus. Não, o Senhor quer que a gente confie nessa mensagem, que a gente creia nela. O Senhor, ele deseja que a gente o louve e o ame. E ele também quer que a gente obedeça aos seus mandamentos. E que a gente tenha disposição de servir a ele, né? Que o nosso coração seja um coração desejoso de servir. Que a gente não tenha aquele sentimento moroso, né? De ir forçado, de ir obrigado. Assim que eu fizer 18 anos, tiver minha vida, eu não vou mais precisar, né, seguir o meu pai e minha mãe até a igreja, então eu vou fazer o que eu quiser. Mas não, eu tenho esse desejo no meu coração de estar ali, de aprender, de ouvir. Então esses são os frutos que o Senhor espera ver em nós. Só que essa figueira aqui, o que aconteceu com ela? Nós vimos que ela deu fruto. Não, né? Ela não deu fruto nenhum. Em 3 anos que o dono da vinha, ele vinha observar aquela figueira, ele via que ela não dava fruto. Então ele ficou grandemente decepcionado, porque ele descobriu que a sua figueira, que era a sua possessão de ouro, era a sua joia ali na sua vinha, ela não tinha dado fruto nenhum. E ele não só ficou desapontado, mas nós vimos aqui que a forma que ele falou mostrou que ele ficou furioso. Ele havia adquirido aquela figueira perfeita, ele havia plantado ela num canto especial ali na sua vinha, ele havia cuidado dela com todo cuidado, mas ela não tinha dado fruto nenhum. Então, quando nós paramos para pensar no Senhor olhando para nós como essa figueira sem fruto, vamos pensar naquilo que o Senhor Deus pensa, o que Ele sente, né? A dor e a angústia que Ele sente quando nós vemos que nós somos inúteis a Ele. Assim como aquela figueira que estava sendo inútil, sem produzir fruto, o Senhor Deus olha para nós e vê nós como almas inúteis. Então isso traz uma grande tristeza, uma grande dor ao Senhor. Né? Ao invés de termos pessoas que amam, que creem, que obedecem a Ele, nós nos comportamos como se Ele não existisse. E nós pensamos que Ele não tem direito à nossa obediência, ao nosso amor. Né? Nós nos perguntamos muitas vezes, mas quem é Deus? Né? Eu não devo a Ele obediência, não devo a Ele amor. Né? Então, o Senhor, quando Ele olha para nós, ao invés de frutos, o que Ele vê? Né? Os frutos que Ele espera ver. Ele vê falsidade, Ele vê egoísmo, Ele vê corações endurecidos, né? Em toda parte. Como se nós fôssemos aquela figueira infrutífera, com folhas amareladas e doentes. Né? Nós vimos então que, assim como o dono daquela vinha, ele via aquela
figueira, né? Apenas com aquelas folhas amarelas, ressequidas e sem nenhum fruto. O Senhor Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê que o nosso coração, né, não pensa nele, não deseja, né, nossos corações estão endurecidos, né, é como se nós fôssemos aquela figueira, daquela mesma forma. Então nós vimos que ele ficou muito desapontado e até furioso e pediu o quê? Pediu ao seu empregado, o vinhateiro, né, que cortasse imediatamente aquela árvore, porque aquela árvore não dava fruto. E pode ser que às vezes a gente ache a atitude dele um pouco estranha, né? Dele ter tomado aquela atitude severa de cortar a árvore. Mas pensem bem, gente, né? Você tem um terreno onde você planta uma vinha que vai te dar frutos, que é o negócio da família, né? O seu trabalho. Ali vai te render dinheiro, né? Para você ter a sua renda, para você poder ter a sua vida, criar seus filhos, ter a sua casa e tudo mais. E você planta também aquela vinha na intenção que ela dê frutos. E de repente ela está ali ocupando um espaço, né? Que poderia estar sendo utilizado por uma outra planta, uma outra árvore frutífera que estivesse rendendo frutos de verdade. Então, né? Imagine você ter então ali, né, um espaço, um grande espaço com uma árvore que nada dá. Então só está ocupando espaço, está desperdiçando tempo e espaço. Então, o que seriam essas coisas que são desperdício de tempo e espaço nas nossas vidas? É o pecado e a incredulidade. Incredulidade é quando nós, né, não temos uma posição de não crermos no Senhor. Então, que desperdício para Deus são vidas, né, que são egoístas, que são obstinadas, pessoas que só pensam em si mesmas, né, e que não creem nele. Então, é um grande desperdício, né, de tempo e de espaço, o que essas coisas causam, né, o que o pecado e a incredulidade são na nossa vida. As pessoas, né, no mundo, todos aqueles que não creem em Deus, como nós dissemos no começo da aula, eles desfrutam de várias coisas boas, não é? De saúde, de alimento, né, da mente. Por exemplo, quando nós estamos crescendo e aprendendo coisas novas, né, você fala, nossa, eu aprendi isso aqui eu achava que era difícil, né, eu dei mais esse passo, eu aprendi um ofício, algo que eu quero aprender no futuro para eu trabalhar, ou um instrumento que eu quero tocar, ou quando nós aprendemos alguma habilidade que nós desejamos muito, né, nós falamos, nossa, eu consegui. Tudo isso é dado por Deus, né? Talento, você tem um talento que você se destaca, que você recebe elogios pela sua família, pelos seus professores, isso é Deus que dá. Então, a todo tempo, nós estamos usufruindo de tudo que Deus nos dá, e nós continuamos ainda incrédulos. Nós ainda queremos viver a nossa vida sem se preocupar com Deus. Então isso para o Senhor, quando Ele olha, Ele vê como um grande desperdício de tempo e de espaço, como aquele dono daquela vinha olhava para aquela figueira. Então, quando nós pensamos assim, pelo tempo que nós frequentamos a igreja, pelo tempo que nós lemos a Bíblia, né? Será que eu estou sendo essa figueira, que eu já estou lá há tanto tempo ali plantado, mas até agora eu não dei nenhum fruto? É algo muito importante para nós pensarmos, né? Mas nós vimos que algo aconteceu aqui, né? O dono da vinha, ele foi direto, e ele foi bem certo na decisão dele. Corta. Nós vimos que veio o vinhateiro, que era o empregado que cuidava ali da terra, de toda a plantação, e ele faz uma intercessão. O que é uma intercessão? Ele se coloca ali, né, naquela decisão que aquele dono tomou, e falou, não, Senhor, né, não agora. Vamos dar um tempo, vamos dar uma chance para essa figueira dar bons frutos. E este vinhateiro, como ele é aquele trabalhador que estava ali dia a dia, sol a sol, arando aquela terra, regando, fazendo de tudo para que toda aquela vinha
aquela figueira prosperasse, ele poderia ter sido o primeiro a se irritar com aquela figueira, não? Porque ele está ali todo dia olhando para ela. Ele, nossa, mais um ano essa figueira não deu fruto. Mais um ano essa figueira não deu fruto, eu estou aqui suando de sol a sol. Ah, o patrão mandou cortar, eu vou cortar ela agora. Ele poderia ter feito assim, não poderia? Mas não foi isso que ele fez. Ele falou, não, Senhor, vamos dar uma chance para ela. E aí ele disse o que queria fazer para dar uma oportunidade para que aquela figueira desse fruto. E quando nós vemos então esse vinhateiro, esse empregado, pedindo para o Senhor dar um tempo, uma chance para essa figueira, em quem nós pensamos? O dono da vinha é o Senhor Deus, que criou todas as coisas. As figueiras somos nós, que é esperado que dê bons frutos, e nós vimos que esta não estava dando bons frutos. E quem é esse vinhateiro que fala, vamos dar uma chance, não vamos cortar agora? Quem poderia ser? Jesus. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, morrer por nós na cruz, quando ele veio se entregar pela culpa do pecado, ele teve essa atitude aqui do vinhateiro, de dar uma chance àquela figueira. Então, ele queria transformar aquela figueira útil numa figueira útil. Então, o Senhor Jesus, quando ele vem, quando nós aprendemos sobre o Evangelho, nós recebemos essa oportunidade de nos tornarmos úteis ao Senhor. Então, nós vemos aqui o grande amor do Senhor Jesus, né? Porque, como nós dissemos aqui, como o dono da vinha, ele poderia simplesmente ter arrancado aquela árvore, mas ele não fez isso, né? Ele foi ali e pediu uma chance, e ele foi trabalhar para que aquela figueira desse frutos. Ele não se importou que ela era uma árvore inútil. Então, assim também o Senhor Jesus, quando ele olha para nós, né, ele poderia pensar, não, eles são pecadores. Eles não me amam, eles não se obedecem, eles não me obedecem, eles não se importam comigo. Né? O Senhor Jesus, ele poderia ter um sentimento de apenas querer nos condenar, e ele estaria muito certo, porque é isso que nós fazemos, não é? Só que nós vemos como ele é misericordioso, como ele é benigno, e ele vem e estende o seu braço para nos salvar. Então nós vemos aqui, jovens, que é uma atitude que nós não vamos ver na história da humanidade, em nenhuma pessoa, em nenhuma liderança religiosa, em nenhuma liderança política, em nenhuma celebridade que a gente goste, nós vamos ver essa atitude. E aí ele disse o que ele ia fazer. O que foi que ele falou? Ele falou que ele ia escavar ao redor dessa figueira, e depois ele falou que ia estercar, né? E o que nós podemos aprender com isso? Mas parece que ele não vai ter muito ensino para nós, né? Ele falou que ele ia cavar em volta da árvore e depois estercar. Bom, para que serve escavar em volta de uma árvore ou de uma planta que não está indo muito bem, que não está dando frutos, que está doente? A escavação, ela serve para talvez tirar vermes ou pragas de insetos que estejam ali causando mal para aquela planta. Então a escavação, na hora que você começa a cavar, você vai vendo que aquela terra por baixo está cheia de insetos ou vermes. Ou que aquele solo está muito duro. A gente sabe que quando o chão, a terra está muito dura, a raiz não consegue crescer, ela não se aprofunda, aquele solo está compacto. Então você precisa ir lá, fofar aquela terra para quê? Para que as raízes se aprofundem, e quando a raiz se aprofunda, ela consegue pegar água, ela consegue pegar nutrientes, então aquela árvore cresce forte e dá bons frutos. E o que isso poderia ser de ensino espiritual para nós, né? O Senhor Jesus, ele nunca fala nada à toa. Tudo que ele ensina, tudo que ele fala tem uma aplicação. O que seria uma infestação de insetos ou de vermes na terra do nosso coração? Será que eu considero as coisas que eu escuto aqui na igreja, eu presto atenção, eu até penso em buscar o Senhor, mas ainda tem aqueles pecados que ainda são muito queridos,
Será que tem coisas ainda que eu sei que são erradas, que não agradam ao Senhor, mas eu quero tanto elas que eu ainda não dei esse passo de buscar o Senhor Jesus de verdade? Eu me sinto dividido, sempre estou dividido. Será que o fato, será que eu imagino que apenas pelo eu estar vindo à igreja, eu estar vindo com os meus pais, eu leio a Bíblia às vezes em casa, isso já é o suficiente, né? Se eu estiver pensando assim, eu estou sendo como aquela figueira, que está ali plantada, mas não tem fruto. Então, se isso tem ocorrido comigo, estas coisas que estão no meu coração são esses vermes, esses insetos, e eu tenho que deixar o vinhateiro vir e arrancar. E como nós fazemos isso? Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Quando nós olhamos para a cruz e confiamos que o sacrifício dele é para o perdão dos meus pecados. E o que seria, para que a gente usa o esterco nas plantas? Quando a gente fala sobre colocar esterco numa plantação, o que o esterco faz? Ele falou que ele ia escavar e que depois ele ia estercar. Vocês já ouviram falar de esterco? Para que ele serve? Ele serve para, como se fossem, não é como se fossem, na verdade, né? O esterco, ele fornece nutrientes para a planta, né? Vitaminas. É como se fosse aquela vitamina que a gente tem que tomar todo dia, né? Com os elementos que nos faltam na nossa alimentação. Então, o esterco, ele deixa o solo nutritivo para a planta crescer bem. E o que seriam esses nutrientes que o Senhor Jesus está falando? Espirituais. Esses nutrientes para a nossa alma. Quando nós ouvimos o Evangelho ele vai falar desta mensagem de Deus vindo até nós e morrendo em nosso lugar. Nós vamos ouvir essa mensagem que vai nos fortalecer, que vai nos encorajar, não é? Sobre o amor de Deus, sobre o amor do Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz se humilhou de uma maneira tão grande, e o sofrimento que ele teve foi imenso. Imagine uma morte de cruz, jovens, hoje é muito difícil a gente pensar a respeito. Nenhum filme vai chegar aos pés de mostrar como que é uma crucificação de verdade. E como, infelizmente, no nosso país nós estamos acostumados a ver muitas imagens do Senhor Jesus por aí, crucificado, essas imagens elas diminuem o sofrimento que o Senhor Jesus passou na cruz. Então, a nossa mente tem muitas ideias e nós não conseguimos imaginar o tamanho da dor e o sofrimento que ele passou para que nós tivéssemos perdão de pecados. Então, quando nós pensamos nisso, que o Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, ele veio a este mundo, ele sofreu, ele se entregou, isso tem que encher o meu coração de... ao mesmo tempo que eu fico constrangido com o meu pecado, triste com o meu pecado, eu fico alegre, porque foi muito amor ali por pecadores. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, ele pensava em cada um que iria um dia crer nele. Então imagine que o Senhor Jesus já tinha você ali na mente dele. Então, nós também, quando nós ouvimos sobre as pessoas que se foram convertidas, como a vida delas mudaram, o que elas passaram, o que elas eram, o que elas são hoje, né? A minha história, eu creio que, talvez a maioria de vocês já conheça, né? Eu não tive uma vida, muito... A gente às vezes ouve testemunhos de jovens, que tiveram uma vida totalmente bagunçada, que usaram drogas, que moraram nas ruas e que foram transformados por Deus. Isso é maravilhoso. No meu caso, eu não fui assim, Eu nunca usei uma droga, eu não dava trabalho para meus pais, eu só ficava dentro de casa, eu trabalhava e voltava para casa. Era assim a minha vida, mas quando eu ouvi o Evangelho a primeira vez, que eu entendi que o pecado era no coração, e que era porque o meu coração tinha pecado, que era porque eu pecava, aí eu vi como eu era uma pecadora. Eu vi que os meus sentimentos, os meus pensamentos, eles eram
muito sujos. E por mais que eu não fosse uma moça que estivesse lá na rua, dando trabalho, o meu coração estava tão sujo quanto uma pessoa que tinha aquele comportamento. Porque eu pensava em coisas impuras. E naquele momento da minha vida, que eu já estava adulta, que eu já não morava mais com os meus pais, eu já fazia coisas erradas, mas não fazia na vista das pessoas, né? Então, quando eu vi a palavra de Deus, né, e eu entendi que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido para pagar por esses pecados que eu sentia, que eu cometia, eu senti ali uma grande alegria por saber que Deus tinha feito isso por mim. Então, quando nós ouvimos essas coisas no Evangelho, nós nos sentimos motivados, o nosso coração fica aquecido. Não é só mais uma historinha que eu estou ouvindo, né? Não estou ouvindo mais sobre uma religião do mundo, uma curiosidade, não. É o próprio Deus que se entregou, que morreu no meu lugar. Então, essas coisas mexem comigo. Então, essa ação do Senhor Jesus Cristo, Ele cava a terra do nosso coração e Ele mostra os vermes, os pecados, aquilo que está errado, aquilo que está deixando meu coração doente. E depois, quando eu escuto o Evangelho ou escuto sobre o amor de Deus, eu sou animada, eu sou aquecida deste amor. Mas nós vimos aqui, nós vimos o final dessa figueira, se ela exatamente deu fruto ou não. No último versículo não fala, ele só fala: Senhor, eu vou escavar, eu vou estercar, vamos esperar por um tempo. Se ela não der fruto, ela vai ser cortada. Então, mesmo com toda essa ação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, pode ser que a gente ainda não deixe fruto. Por quê? Porque isso é algo que tem que partir de mim, né? O Senhor tem cuidado de mim, Ele tem me dado da sua palavra, Ele tem mostrado os meus pecados, Ele tem mostrado do seu amor e ainda continuo sem frutos. O que ocorrerá com aqueles que não derem fruto? Serão cortados. E foi isso que nós lemos aqui em Mateus 3,10. O machado está à raiz das árvores, ele já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada. Então essa é uma grande advertência para nós. Porque se tudo isso já está sendo feito no meu coração, se tudo isso já está sendo feito na minha vida e eu ainda não dou fruto, nós sabemos que um dia a paciência do Senhor irá acabar. O Senhor está dando tempo para nós. Nós estamos aqui num período que nós estamos nesse tempo que o Senhor Jesus pediu. Mas um dia esse tempo ele vai se esgotar. E aí vai ser tarde demais, porque o machado já vai estar posto à raiz da árvore. Então isso é uma grande advertência. É algo que nós nos preocupamos muito aqui na nossa escola da manhã e na nossa igreja. Porque o nosso maior desejo aqui, todos os domingos de manhã, é justamente o quê? Escavar em volta desta figueira, estercar esse solo nos corações de todos vocês, para que vocês comecem a produzir esses bons frutos. Então, não tarde, não deixem para depois, não deixem que as coisas que o mundo tem dito, as celebridades, os atletas, os líderes de política, sejam maiores, que essas coisas tomem o coração de vocês. Porque a nossa realidade, jovens, não é aqui neste mundo, né? No sentido que a nossa vida, ela não se resume só aqui. A nossa alma é eterna. A nossa alma que vai perdurar pela eternidade. Então, se eu não cuidar dela agora, depois não haverá mais tempo. E lembrarmos, vermos aqui a figura desse vinhateiro e falar: não, o Senhor Jesus, Ele veio até mim. Então, que nós possamos ir até Ele, rogando pelo perdão dos nossos pecados. E se nós não vemos ainda o nosso pecado, se para nós ainda isso é difícil, peça a Deus. Fala: Senhor, eu ainda não consigo ver que o meu pecado é grave.
Não consigo ver que essas coisas são erradas, essas coisas que eu quero fazer, que eu desejo, que eu amo. Me mostra. Faça eu ver o quanto elas são terríveis aos seus olhos. E me faça amar aquilo que o Senhor ama. Né? Porque às vezes a gente pensa que as coisas que Deus nos ensina são chatas, ou são antigas, ou são de gente velha, ou são preconceituosas. A gente escuta hoje em todo lugar, né? Que a palavra de Deus ela é preconceituosa. Não. O Senhor Deus, Ele não se agrada com o pecado, mas Ele se agrada com a justiça. O Senhor Deus, Ele não se agrada de corações orgulhosos, mas Ele se agrada de corações quebrantados, corações arrependidos. E o Senhor Deus, Ele nos dá o Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Então jamais que essa é uma palavra ruim, mas é a melhor palavra que nós poderíamos ouvir. Então nós vamos encerrar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Aí depois nós podemos, nesse tempo, falar sobre alguma dúvida, algo que vocês tiverem. Então vamos encerrar cantando o último hino.